Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um fundo imobiliário DEVA11. Esse é um fundo imobiliário que cresceu muito, em basicamente um ano ele mais do que dobrou de tamanho, e ele é um fundo imobiliário chamado de High Yield, ou seja, em outras palavras, ele é um fundo que vai buscar ali um rendimento bem alto para distribuir aos seus cotistas. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre o DEVA11, a gente vai entender o último relatório gerencial, como que estão os resultados, e eu vou te dar uma notícia aí que não é muito boa para quem é cotista desse fundo. Para eu poder te contar o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, você vai precisar entender um pouco mais sobre uma discussão que teve entre a CVM e o fundo imobiliário MXRF11. Pô, Lucas, mas MXRF11? Eu vou falar sobre DEVA11, por que raios você está falando desse fundo? Seguinte, em linhas gerais, o MXRF11 recebeu uma notificação da CVM que dizia que esse fundo não poderia distribuir dividendos aos acionistas, aos cotistas, caso ele tivesse um resultado acumulado negativo, ou seja, prejuízo. E essa discussão foi muito mais ampla do que só o MXRF11. A CVM disse que esse entendimento dela valeria para todo o mercado de fundos imobiliários. Eu até fiz recentemente um vídeo sobre o MXRF11, vou deixar o link aqui embaixo, que eu falo se vale ou não a pena entrar nesse fundo. E o DEVA11 na semana passada divulgou o resultado anual dele auditado. Vamos dar uma olhada que eu vou te mostrar aqui o que aconteceu. Indo direto ao ponto, a gente consegue ver o seguinte: no dia 31 de dezembro de 2020, a reserva de lucro, ou seja, o resultado acumulado contábil do fundo, era de R$ 1.800.000 positivo. Porém, em 31 de dezembro de 2021, ou seja, no final do ano passado, esse fundo imobiliário entregou um resultado acumulado contábil de R$ 31 milhões negativo. Quando a gente tem esses parênteses aqui, significa que o valor é negativo, ou seja, esse fundo está com prejuízo acumulado. Isso quer dizer, basicamente, que se a CVM realmente mantiver aquele entendimento de prejuízo contábil, o DEVA11 provavelmente vai ter problemas se ele continuar distribuindo os seus lucros em forma de dividendos. Então atenção, se você é cotista do DEVA11, por enquanto você não precisa se preocupar, mas fica aí ligado, porque a decisão da CVM, dependendo de qual for, pode sim vir a impactar a distribuição de dividendos desse fundo. Então agora que eu já te falei da notícia ruim logo de cara, vamos dar uma olhada como é que estão os resultados desse fundo imobiliário baseado no último relatório gerencial disponível. Então vamos lá, o DEVA11 no mês de fevereiro distribuiu aí 16 milhões e meio praticamente de reais em forma de rendimentos, o que teve um valor equivalente a R$ 1,18 por cota. Se a gente transformasse isso num dividend yield no mês, seria aí 1,2%, então um dividendo muito interessante. E se a gente comparar ele com o CDI líquido, a gente está falando de 161% do CDI. Agora não esqueça que o CDI e você incide imposto de renda sobre ele. Então, se a gente considerasse o valor de imposto, uma alíquota de imposto, a gente veria que o DEVA11 teria tido uma performance de 190% do CDI, que é um resultado muito bom, visto que a taxa Selic está praticamente ali 12%, então está uma taxa muito alta nesse momento. O DEVA11 ele é um fundo relativamente novo, ele teve o início aí em agosto de 2020, então é um fundo recente, e além disso ele tem uma quantidade aí de cotas de quase 14 milhões de cotas, sendo a quantidade de cotistas, ou seja, de investidores, de 88 mil. Esse número cresceu bastante. Vamos falar um pouco do resultado histórico desse fundo. Então, se a gente olhar nessa barra verde mais forte, a gente tem o resultado do DEVA11. Então, a gente pode ver que ele tem um resultado aí acumulado bem maior do que o CDI, do que o próprio IFIX e acima do Ibovespa. Então, um resultado interessante, considerando aqui, claro, não só a questão da valorização das cotas, mas considerando também o pagamento dos rendimentos. E se a gente olhar para o dividend yield dos últimos 12 meses, a gente pode ver, no mês de fevereiro representou aqueles 1,22% que a gente acabou de falar no início do relatório, mas se a gente olhar a média do último ano, a gente vê que o dividend yield ficou em 1,34%, sendo que tiveram meses aí que o dividend yield passou de 1,5%, bastante forte, Isso acontece muito porque o DEVA11 ele é um fundo com a principal estratégia em investimentos em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E esses CRIs, basicamente, que o DEVA atua, eles estão muito atrelados aos índices de inflação, IPCA e IGPM, que são índices que estão muito altos
pelo menos ali desde a metade da pandemia, do início da pandemia para cá, acima de 10%. Por isso, enquanto o índice da inflação estiver alto dessa forma, o DEVA 11 tem tudo para entregar rendimentos bem atrativos. Ponto de atenção aqui, hein? A gente está vendo, nesse momento, a taxa básica de juros, a Selic, subir. Quando a taxa básica de juros sobe, tende a trazer a inflação para baixo. Então isso quer dizer que se de fato a inflação começar a arrefecer, ou seja, diminuir, a gente pode ver os rendimentos desse fundo imobiliário começarem a cair também. Além disso, tem um problema aqui que é um ponto de atenção, em que se a inflação é muito alta por muito tempo e a economia não está performando bem, que é o nosso caso nesse momento, a gente pode ter um aumento de inadimplência. E se a pessoa não paga a dívida, o fundo imobiliário não recebe dinheiro, não vai conseguir gerar lucro para distribuir. Então atenção principalmente nesses fundos, como o DEVA 11, a taxa da inflação. Quando ela começar a cair, você deve começar a enxergar uma queda nos rendimentos e também aos patamares de inadimplência. Como eu falei, esse é um fundo de principal estratégia em crise, então ele tem 90% do patrimônio alocado em 55 CRIs, 7% alocado em outros fundos imobiliários e 3%, que é um valor bem baixo aí, que está em caixa, normalmente é um caixa em renda fixa de baixo risco. Bom, como eu falei que inadimplência é muito importante, principalmente para fundos imobiliários como essa característica, ele até deixa em negrito aqui que todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade das suas obrigações. Então, por enquanto, o gestor nos diz aqui que está tudo sob controle. Agora tem um ponto bem bacana aqui que eu quero que você também fique atento no DEVA 11. Existe um empreendimento que chama Circuito de Compras. Inclusive esse empreendimento saiu no jornal aqui no SPTV de São Paulo. Ele é um empreendimento que está localizado na região do Brás e basicamente ele é um grande shopping center com muitas lojinhas chamadas box, em que as pessoas ali, os lojistas vão comprar, alugar aqueles pontos para poder revender os produtos durante a noite, que são pessoas que vêm do Brasil inteiro para fazer compras de produtos mais baratos e depois levar para suas cidades e revender. Ele é um comércio popular. Tá, Lucas, mas por que saiu no jornal sobre isso? E a gente viu que o administrador desse shopping estava cobrando luvas para alguns pontos dentro desse shopping. Quando a gente fala de cobrar luvas, na verdade ele está cobrando como se fosse uma grana aí para o lojista pagar, tipo 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, para o lojista ter o direito de alugar aquela posição e poder de fato vender seus produtos. E essas luvas que estão sendo cobradas são de valores muito altos. Além disso, também essa matéria diz que esse shopping, esse circuito de compras, ele ainda está com muito lugar vago. Isso tudo gerou uma polêmica. E por que isso impacta o DEVA 11? Porque o DEVA é um dos fundos imobiliários que tem CRIs, ou seja, que tem dívidas desse circuito de compras. Logo, se esse circuito de compras não realmente começar a dar certo, ou seja, mais lojistas começarem a alugar esses postos, possivelmente o administrador desse shopping vai ter dificuldade de gerar receita e pode vir a ter dificuldade de pagar as suas dívidas, os seus empréstimos, que parte desse pagamento irá para o DEVA 11. Tem um fundo imobiliário que é ainda mais impactado, é o HCTR11. Esse fundo tem mais participação ainda no circuito de compras do que o DEVA, mas isso fica para um segundo momento, para um outro vídeo. Bom, então, como eu acabei de comentar, né, por ser um tema bastante relevante, ele saiu aqui, o gestor comentou sobre o circuito de compras e ele disse que o shopping iniciou a sua operação no final de 2021 e que ele está em fase acelerada de entrega e montagem dessas lojas. Ele também comenta que o número de boxes concluídos subiu dos 583 de janeiro para mais de 1.000 no mês de fevereiro. E além disso, o número de lojas aí concluídas e instaladas passou de 197 para 430. Ele fala também sobre algumas questões comerciais, ações de marketing, o foco está a aumentar de fato a inauguração para o público aproveitar o Dia das Mães, que é uma data muito forte, e aqui ele comenta sobre o pagamento de luvas, que foi de fato o ponto mais polêmico, né? E ele diz que essas luvas estão sendo cobradas apenas nas lojas do shopping, então não é no circuito de compras inteiro, é em uma parte do circuito, e que o consórcio administrador vem trabalhando para se defender perante a prefeitura e a justiça de que é legal sim fazer essa cobrança de luvas e que isso estava previsto em contrato junto com a prefeitura de São Paulo. Então ficar de olho nesse desdobramento do circuito de compras, se essas luvas realmente não puderem ser cobradas pelo administrador, isso deve impactar a receita desse shopping e por consequência pode aumentar a probabilidade de alguma inadimplência com os seus fundos imobiliários que bancaram essa parte dessa dívida na construção do empreendimento. Vamos dar uma olhada na DRE simplificada. Então o fundo teve em fevereiro uma receita de quase 16 milhões de reais
que foi construída aí em 8,6 milhões através dos juros dos CRIs, 6 milhões e 300 através de correções monetárias, 435 mil reais faz parte do caixa do fundo, aquele investimento de baixo risco, e além disso, 500 mil reais vieram provenientes de investimentos em outros fundos imobiliários. Quando a gente fala das despesas, ele teve 1 milhão e 700 mil reais de despesa, basicamente, a grande parte da despesa veio de despesas normais do fundo, e por final de tudo, ele distribuiu os 16 milhões e 400 mil, que representou R$ 1,18 por cota. Se a gente dá uma olhada, podemos ver que de fato essa distribuição ela vem caindo um pouquinho, né? Saiu de lá 1,33 em setembro de 2021 para esses 1,18 em fevereiro de 2022, então fica atento. Esse fundo tem caído aqui um pouco a distribuição, ainda que esteja bastante acima do CDI. E aqui eu quero mostrar para você sobre a composição da carteira. A gente já falou sobre os tipos de ativos, mas aqui eu quero falar sobre a subordinação. Isso daqui é uma forma da gente medir a qualidade, o risco de cada um dos CRIs do fundo imobiliário. Quanto mais participações, dessa subordinação da categoria sênior, quer dizer que maior é a segurança do investimento do CRI. Quando a gente tem uma subordinação sênior, essa subordinação ela tem preferência no recebimento do dinheiro. Então, se você tem um CRI do tipo sênior e um CRI do tipo mezanino, por exemplo, quem for detentor do CRI tipo sênior tem preferência em receber primeiro o pagamento do que quem tem o mezanino. Por outro lado, quanto maior a preferência no recebimento, ou seja, menor o risco, um pouco menor também é o retorno. Não tem como fugir dessa máxima risco-retorno, isso vale para tudo. Então nessa linha a gente tem 47% dos CRIs de risco menor, 35% chamado única, que é um risco um pouco mais moderado, um pouco maior do que o sênior, mas ainda moderado, 17% no subordinada, que é um risco maior, e 1% da subordinação mezanino, que é o de maior risco. E se a gente olhar a distribuição em segmentos, a gente pode ver que ele é bem diversificado. 33% dos CRIs basicamente estão atrelados a empreendimentos corporativos, 28% multipropriedade, 18% loteamento, ou seja, terreno, normalmente para construção de casas e assim por diante, 12% em corporações verticais, provavelmente aqui são prédios, 5% shopping, 1% energia e 3% em time sharing. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a taxa ponderada, ou seja, os índices de reajuste de cada um desses CRIs na média. Então a gente tem, basicamente, IGPM, IPCA e INPC e tal. O IGPM, os contratos aqui numa taxa ponderada é de inflação mais 10,8. Bastante agressivo, hein? IPCA também aqui, inflação mais 10,35. E INPC, inflação mais 9,2. Então realmente é bem alto. E para o CDI, ele tem uma pequena participação de crise em renda fixa, a gente tem a taxa do CDI mais 5,7%. Se a gente olhar, 93% dos CRIs, quase 94%, estão atrelados a essa taxa média ponderada de IPCA mais 10%. O que quer dizer? Enquanto a inflação estiver alta, se as pessoas estiverem ali, as pessoas que contrataram essa dívida estiverem adimplentes, tudo bem, o resultado desse fundo deve continuar sendo muito forte. A partir do momento que a inflação começar a cair e a gente tiver uma taxa básica de juros a Selic se mantendo mais alta, como esse é um fundo imobiliário com poucos CRIs atrelados ao CDI, provavelmente a gente vai ver esse fundo aí começar a perder um pouco a atratividade e, por consequência, a gente vai ver o valor das cotas podendo cair um pouco. Por isso que é tão importante você ter uma carteira diversificada e não apostar demais todas as fichas em poucos fundos imobiliários. Esse é um fundo que diminuiu muito a sua negociação, então a gente pode ver aqui que teve 97 milhões de reais negociado no mês de fevereiro, e a gente via que esse valor estava ali quase em 150 milhões nos meses anteriores. E além disso, a gente vê um preço de fechamento das cotas no mês de fevereiro de R$100, está sim um pouco desvalorizado, a gente já viu esse fundo imobiliário bater aí mais de R$115 no valor das cotas. Sobre a evolução do patrimônio líquido, então isso daqui é o tamanho do fundo imobiliário. A gente pode ver que um ano atrás ele tinha 630 milhões de reais de patrimônio e hoje ele tem 1,3 bilhões. Então ele é um fundo que em 12 meses mais do que dobrou de tamanho. E se ele dobra de tamanho em patrimônio, muito provavelmente ele dobra também de tamanho na quantidade de cotistas. A gente pode ver que de fato ele cresceu até mais. Ele era um fundo que tinha só 18 mil cotistas em março do ano passado e agora está com 81 mil cotistas. Então é um fundo que tem caído aí na graça dos investidores. E quando a gente fala sobre o portfólio dele,
Aqui ele vai descrever cada um dos CRIs que esse fundo tem. Ele está trazendo o status, se esse CRI está adimplente ou não. Então, se tiver verdinho aqui é um bom sinal, qual que é o segmento, a subordinação, como eu expliquei há pouco. E eu quero que você preste atenção nessa informação aqui, ó. Percentual do PL do fundo. Quanto maior esse valor, quer dizer que este CRI, vamos dar o exemplo aqui, o CRI Hope, participa com 5,15% do total do patrimônio do fundo. Então esse é um CRI de maior impacto para o fundo como um todo. Para poder te dar uma referência, eu não gosto de fundos imobiliários que tenham nenhum CRI que participe com mais de 8% do patrimônio. Então nesse caso, mesmo o CRI Hope participando com 5,15% ainda está abaixo da minha referência de 8%, então tudo bem. Lembra que a gente acabou de falar do circuito de compras? Pois bem, olha ele aqui, ó. Circuito de compra, shopping, subordinação sênior, IPCA mais 8%, ele participa aqui com 4,19% do patrimônio líquido. Ele deve ter mais um pouquinho, às vezes ele pode ter mais um pouco em outros CRIs, tá? Então é sempre legal você dar uma lida em todos eles. Olha aqui, ó, circuito de compras, shopping, IPCA mais 16%, mezanino, lembra? Esse daqui é a subordinação de maior risco, mas nesse caso ele impacta só 0,5% do patrimônio. Então se a gente somar esse 0,5% do patrimônio mais os 4,19% aqui por cento, a gente está falando de 4,7% do patrimônio, menos de 5%, também ainda controlado. Esse aqui foi então o vídeo do relatório gerencial do Fundo Imobiliário DEVA11. Eu vou deixar um link aqui embaixo sobre o vídeo que eu fiz do MXRF11, em que eu explico no detalhe essa questão aí da CVM versus MXRF, o que isso pode impactar outros fundos, como eu comentei, inclusive impactar o DEVA. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece seu like se você gostou. Um grande abraço e até a próxima.